Naquela época, Jesus ele falava muito por parábolas. E a maioria de suas parábolas precisava de uma explicação. Jesus ele falava suas parábolas, para multidões, mas só dava explicação para seus discípulos. E por que Jesus falava em parábolas? Em Mateus 13, Jesus diz a seus discípulos sobre a multidão que eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. E nele se cumpria a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não entendereis, vendo vereis, mas não compreendereis. O coração daquele povo tinha se fechado e eles não se convertiam para que Jesus os cure. Falando em parábolas, era uma forma de Jesus ver o interesse dos ouvintes. Uma pessoa indiferente, ela não se importaria em entender, e aqueles que queriam entender poderiam ter Jesus e perguntar. Essa parábola que nós lemos é uma parábola profética, onde ela aponta para os fins dos tempos, mais precisamente sobre a segunda vinda de Jesus. E nela Jesus tem como objetivo preparar seus discípulos para a sua volta. Ele aponta para o fim dos tempos, onde os homens estão corrompidos, voltados com o coração às coisas terrenas. Mas o objetivo dessa parábola não é gerar medo em nós cristãos, mas gerar um sentimento de comprometimento com a obra de Deus. E lá diz para a gente cingir nossas roupas e acender as lâmpadas. O que isso quer dizer? Naquela época, os judeus eles vestiam roupas enormes, túnicas que iam até o chão. E para eles correr, trabalhar, eles precisavam pegar aquela roupa, levantar e passar um cinto, amarrar, cingir. Aí sim, eles estariam preparados. Se eles não tivessem cingidos, e eles precisassem ajudar alguém inesperadamente, eles não poderiam, porque se eles fossem correr, eles embraçariam em sua própria roupa. Da mesma forma, os bombeiros, eles têm que estar com suas roupas cingidas, Cingidas, Deus nos quer ver preparados. Imagina um corpo de bombeiro, onde ele, diante do alerta, eles agem instantaneamente, em questão de segundos eles têm que estar no local chamado. Agora imagina se eles fossem ainda colocar a roupa, vestir o equipamento, encher o caminhão-pipa, o local já queimou tudo. E os policiais? Imagina que a gente vai no banco, saca o dinheiro para ir ao mercado, comprar umas sacolas, que hoje em dia o salário não dá para comprar muitas coisas. E no meio do caminho somos roubados, e falamos para as polícias. Só que até as polícias vestir suas roupas, colocar o cartucho das armas, para então agir, já é tarde, o ladrão sumiu. Então eles têm que estar preparados, para agir instantaneamente quando são chamados. E hoje em dia não estamos preparando da forma correta. Muitas pessoas estão trabalhando muito e não tirando tempo para Deus. Estamos como um rico insensato. E como era esse rico insensato? Ele trabalhou muito, ele estava insatisfeito. E o porquê ele estava insatisfeito? Sua colheita tinha sido enorme e não caberiam nos celeiros. Aí ele teve uma ideia, de quebrar tudo e construir uns bem maiores. E no coração daquele homem, em sua mente ele pensava: eba, agora eu vou descansar, eu vou beber, eu vou curtir. Só que na Bíblia, aquele cara ele é um homem louco, porque naquela mesma noite o Senhor pediria sua alma. E o que ele tinha preparado para ela? Para onde ele iria? Da mesma forma nós não estamos preparando da forma correta. Nós curtimos a vida, trabalhamos e falamos assim, depois nós tiramos um tempo para o Senhor. Só que nós não sabemos se vamos ter esse tempo. Então temos que, desde agora, buscar o Senhor. Hoje em dia também podemos assemelhar o pessoal, da nossa geração com a época de Noé. Eles curtiam, bebiam, trabalhavam e não percebiam os sinais, que Noé avisava, Deus mostrava. Eles só queriam curtir a vida. Da mesma forma hoje em dia. E sabemos o que aconteceu com aquele pessoal, Veio o dilúvio e somente a família de Noé se salvou. E quando fala sobre a volta de Jesus, sobre os fins dos tempos, os discípulos ficaram se perguntando, mas quando é que você vai voltar? Quando será isso, E lendo a Bíblia, nós já vemos que muitas coisas ali escritas já ocorreu, Jesus ele já veio, ele já morreu, ressuscitou. Agora estamos aguardando a sua volta, para reinarmos eternamente em seu reino. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, quando ele ia voltar, ele sabia que se ele dissesse, eles poderiam entardar, o preparo, tipo, deixar para se preparar bem depois. Isso poderia custar muito caro, para as pessoas. Imagina você sabendo que Jesus vai voltar em certa data, aí você fala:
Quando estiver próximo eu começo a me preparar, voltar mais para o Senhor. Mas nós não sabemos se vamos chegar até lá. Não sabemos se amanhã vamos estar vivos. Então foi uma forma inteligente que Jesus usou, né? Que somente os anjos, né? Nem os anjos, nem o Filho sabe, somente o Pai, né? Ele poderia simplesmente perguntar ao Pai, né? Para revelar para as pessoas. Mas ele preferiu deixar um mistério. Só que Jesus fala um versículo muito interessante, né? Que quando ele voltar, né? Ele fala sobre reino contra reino, nação contra nação. O amor de muitos esfriará. Mas ele também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele conclui dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Lá para fora já está ocorrendo muitas coisas, terremotos, tsunami, e nós ficamos com muito medo quando isso ocorre, né? Agora imagine precisar ocorrer essas coisas para Deus ver quem realmente os ama, quem realmente, né, quer buscar Ele, para ver se salva poucos, né? Como ele falou, né? Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E logo após ele falar para os discípulos, né, lá quando eles perguntam o porquê da parábola, Jesus logo após fala algo muito bonito, né? Ele fala o seguinte: quem conhece a Deus receberá mais conhecimento, mas quem não conhece perderá até o pouco que tem. Então, enquanto a gente está vivendo, a gente pode buscar o Senhor, né? Buscar enquanto é tempo e não deixar para depois.